no livro de Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8 e 9. Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Glória a Deus. A nossa palavra nessa oportunidade tem o título Mistura Fina. Glória a Deus. E é claro que nós vamos falar aqui da questão do comprometimento com o mundo. Nós vamos falar aqui da questão do misturar-se com qualquer misturar-se com o mundo, misturar-se com qualquer coisa. Quando nós olhamos o livro de Daniel, e Daniel quer dizer Deus é o meu juiz, nós podemos ver na figura de Daniel, no livro de Daniel, a figura da igreja. Toda vez que você lê, estuda o livro de Daniel, com a ótica, comparando-o com a igreja, é sensacional, é fantástico. Parece que o próprio Deus está dizendo essas palavras de uma maneira atualíssima. A igreja atual, e aqui sendo até redundante, e no capítulo 1 é aquela leva, né, quando o rei era Nabucodonosor e o rei de Judá era Jeoaquim, onde Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego são levados para a Babilônia e dentro da Babilônia eles seriam tratados de maneira diferente. Eles iriam passar por um crivo, podemos assim dizer, por uma adaptação, melhor dizendo, de 3 anos. E esses 3 anos aqui base bíblica para se formar um discípulo. Muito bem. O Senhor Deus, ele não aprova mistura. Se você quer ver a glória de Deus, se você quer ver o poder de Deus, se você quer ver a manifestação do Senhor, ele requer santidade. Santidade e a palavra santo significa separado. E logo se entende que ele não quer misturado, ele quer separado. Quando você traz para o individual, o cristão separado. Quando ele traz para o coletivo, a igreja separada. Se a igreja quiser receber o poder de Deus, ela tem que ser diferente do mundo. Esse é o critério de Deus, é o critério divino. Uma vez misturada, a palavra do Senhor garante, deixa de ser igreja. Olha só a seriedade. E nós sabemos que lá em Gênesis capítulo 11, os homens se misturaram para criar a Torre de Babel. Foi daí que surgiu a palavra Babilônia. E Babel tipifica a mistura. E Deus não se agradou quando os homens se misturavam para se organizarem e para dominarem debaixo de um único jugo, para que as coisas estivessem de acordo com os homens. O que Deus fez? Enviou ali a confusão das línguas, né?
E tiveram eles todos ali divididos, cada um foi para um lado, segundo a língua, o idioma que receberam. Porque Deus não se agrada da mistura. E lá no versículo de número 3, diz a Bíblia que o rei de Babilônia, quando ele pega o Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não pegou esses meninos sem fazer ali uma avaliação. Ele pegou porque os meninos eram da linhagem real, os meninos tinham nobreza. Ora, para Deus usar a igreja tem que ter linhagem real. A igreja tem que ter nobreza, tem que ser nobre. Como se identifica a nobreza? A nobreza se identifica por ter alguém superior, um rei sobre a nobreza. E aí está a igreja, para ser nobre, tem que ter um rei. O Nabucodonosor foi lá e pegou os meninos, não por um mero acaso. Ainda nesse mesmo versículo, registra a Bíblia que não poderiam ter defeito. Ainda registra a Bíblia que deveriam ter boa aparência e deveriam ser instruídos. Esse ser instruídos é fantástico, porque Deus não usa ninguém que não seja instruído. E aqui, abrindo um parênteses, alguém pode dizer, eu não sei ler, mas você pode ouvir. Você pode aprender, o Espírito Santo pode dar a graça. A própria Bíblia diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça, porém, com fé que Deus dá. Essa sabedoria que fala a Bíblia Sagrada, o livro de Tiago, está falando da sabedoria terrena. Deus dá para quem deseja, para quem quer. Então não haverá desculpas, não haverá desculpas. E os meninos, eles foram separados lá por serem instruídos em ciência, por serem versados, por terem habilidade. Ora, você pega falta de defeito, aparência, instrução, ciência, versado e habilidade, você vai logo para maior virtude que um ser humano pode ter e passa por todas essas, o que significa caráter. Uma igreja, para ser usada por Deus, tem que desenvolver o caráter cristão. Aleluia. Um cristão, para ser usado por Deus, ele tem que ter caráter cristão, conceito cristão, desenvolver o seu caráter segundo a palavra do Senhor. Bem, se vivia no mundo, veio para cá, agora tem que aprender, não mais igual ao mundo, porque a Bíblia exige santidade, não exige mistura. Observe, estes meninos receberam uma proposta, aleluia, está no versículo de número 5, e para mudar, eles receberam uma proposta de uma nova alimentação, e a alimentação aqui entra no sentido físico. Mas eles receberam também uma proposta, porque eles seriam ensinados por 3 anos. Eles deveriam abandonar os costumes judaicos e se converter aos costumes babilônicos. E eles não seriam instrumentos do rei enquanto não passassem por 3 anos. Veja, o Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados para a Babilônia como escravos, seriam instruídos e receberam uma proposta de manjares. E eles tomaram uma decisão, está no versículo 8, que nós ora lemos, de não se contaminar com tudo aquilo que a Babilônia oferecia para ele. Aleluia. Observe bem a seriedade da mistura, a seriedade da palavra de hoje que trata de mistura. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer, não se engane você cristão,
Porque aonde há mistura, Deus não se agrada, Deus não opera. Onde há alianças, Deus não se agrada, Deus não opera. Onde há uma identidade parecida com a do mundo, aleluia, Jesus, Deus não opera. O que pode ter dentro das quatro paredes são emoção, emoção, mais emoção. Aleluia. Os meninos recebem uma proposta e no versículo de número 8 eles decidem não se contaminar. Você já tomou essa decisão? Você já recebeu uma proposta indecente? Uma proposta para encher a cara? Uma proposta para mentir? Para adulterar? Você já recebeu uma proposta vinda dos infernos e você resistiu? Então se prepare, porque Deus vai usar você. Aleluia. Quando então, diante da proposta, quando então, diante da resposta de Daniel, a manifestação de Deus no versículo de número 9, onde Deus dá graça a Daniel e usa de misericórdia, porque ele poderia ser assassinado diante daquela recusa de não se misturar. Nada que está no mundo nos serve. Ou nós dependemos de Deus, ou nós vamos jogar na Mega Sena, ou nós dependemos de Deus, ou nós vamos confiar no nosso salário, ou nós confiamos em Deus, ou nós vamos confiar nos homens, ou nós confiamos em Deus, ou nós vamos confiar nos médicos, ou nós confiamos em Deus, ou nós vamos confiar nos advogados. Não tem meio termo, ou confia em Deus, ou não confia em Deus. Ele saberá da nossa decisão, e então nos dará graça e misericórdia. Falo mais uma vez, o Daniel poderia ter sido assassinado. Deus deu a ele misericórdia, deu graça. Lá no versículo de número 15, já aparece a resposta palpável de Deus após 10 dias. A resposta de Deus veio rápida para Daniel. Bem, por que veio rápida para Daniel? Porque está registrado no versículo de número 19, o rei falou com eles e, entre todos eles, não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. Diferença, havia diferença. Quer ser usado por Deus, tem que ter diferença na sua vida, tem que ter santidade. Aleluia, glória a Deus. E aí, partindo para a diferença na vida de Daniel, nós vamos ver no capítulo 2 que ele interpretou o sonho do Nabucodonosor. O Nabucodonosor não teve o trabalho de contar o sonho. Não contou o sonho. Daniel recebe a revelação do sonho e a interpretação do sonho. Ora, para receber o discernimento, a palavra de sabedoria, do conhecimento, que aqui é os dons do Espírito Santo, em 1 Coríntios 12, verso 8, 9, 10, para receber tal virtude do Espírito Santo, tem que ter diferença. Aleluia! Lembrando que no capítulo 2, de novo, estava sobre a ameaça de morte. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ver a glória de Deus? Seja diferente. Quer ver a glória de Deus? Não se misture. Pregue o que Deus mandar pregar. Não passe a mão na cabeça de ninguém. Não faça mais isso. Aleluia. No capítulo 4, ele interpreta o sonho da árvore de Nabucodonosor. No capítulo de número 5, ele interpreta a escrita na parede de Belsazar, filho de Nabucodonosor.
No capítulo de número 6, Daniel vai para a cova dos leões. Gente, ou se confia em Deus, ou os leões vão pegar. Eu não estou falando aqui, ou se confia em placa denominacional. Eu estou falando em Deus. Está na hora do verdadeiro cristão, das verdadeiras igrejas, deixar de se misturar. Nós não temos que copiar nada lá do mundo para atrair ninguém. Se quer vir para cá, vem do jeito que está aqui. Não precisamos nos adaptar com esse mundo. Senão, vai ser só emocionalismo. Liturgias mundanas prejudiciais, nocivas à salvação. Você sabia que a igreja completará os seus 2 anos milenar no ano 2033? Você sabia disso? Porque a igreja, ela iniciou quando então Jesus ressuscitou, manifestou aos discípulos, e lá no capítulo 2 de Atos, desceu o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, e a partir de então, naquela ocasião, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Ali começou a igreja, debaixo do poder. Eles não se misturaram com Roma, não se misturaram com o sistema romano, a tal ponto de irem para as arenas, serem crucificados e mortos, e não negaram a Jesus diante das ameaças. Sofreram tal perseguição que o evangelho saiu da Judéia, foi a Samaria e chegou até os confins da terra. E a mesma palavra que está para a igreja do passado está para a atualidade. Nada de mistura fina, nada. Não pode haver mistura. Ora, se Jesus está vindo buscar a igreja diante do arrebatamento, algo jamais visto, contemplado, aleluia, e que a maioria não crê, ora, parte-se do princípio que Deus não vai buscar um povo misturado. Não pode haver mistura com políticos. Não pode haver mistura com dinheiro. Não pode haver mistura com posições. Não se engane. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no capítulo 7, o sonho, as visões de Daniel dos animais simbólicos. Aleluia, Jesus. Imagina um homem para ter tamanhas revelações, só quem realmente não se mistura. Lá no capítulo 9, Daniel faz uma oração altruísta, orando por toda a Judéia, onde recebe de Deus uma das maiores revelações, e diga-se de passagem, uma revelação atualíssima, às 70 semanas de Daniel, faltando só 7 semanas, aleluia, e essas 7 semanas dará início do acordo com o anticristo e Israel, aleluia. Dá-se aí então tribulação e grande tribulação num período de 7 anos, onde a igreja que não se mistura será arrebatada ou antes da assinatura, ou na hora da assinatura, ou alguns momentos após a assinatura do anticristo com Israel. Dobre a sua atenção. Deus tem nojo de mistura. Ou você é quente, ou você é quente. O próprio Deus diz: como foste morno, vomitar-te-ei da minha garganta. Se é frio, não tem salvação. Se é morno, significa que esteve lá e agora nem o próprio Deus suporta. Não tem outra situação, não existe outra alternativa para o cristão a não ser quente. E a palavra quente aqui, cheio do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, santidade. Para a santidade, tipologia da palavra, separação. Separação, nada de mistura. Nada de mistura.
Faça uma reflexão, porque não adianta. A manifestação só vem para quem não se mistura. Receba essa palavra em o nome de Jesus.